Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai, mas não um ser humano. Fala a carne que te revelou isto, que quer dizer a inteligência, a ciência humana, o conhecimento humano que nos revela quem é Cristo, porque ele aparece como uma pessoa humana. E na aparência é impossível reconhecer que ele seja Deus. No Monte Tabor, isto para ser muito claro, muito prático também na fé. No Monte Tabor, onde ele foi transfigurado, Deus mostrou aos homens a glória que ele viria ter. Aí sim, numa visão, Pedro falou: é bom estarmos aqui. Foi o único momento em que Cristo não apareceu como simples pessoa humana, aquele que eu chamo o carpinteiro. É sem querer que nós fazemos, depois a gente vê, fantasias religiosas, imaginamos coisas religiosas. Então, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino de Deus, dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas vamos deixar de lado esta festa, porque seria mais uma explicação sobre aquilo que é a Igreja de Deus. A Igreja de Deus é simplesmente isto, que todos os males que atingem a humanidade não poderão vencê-la. Então, o que vem a ser a Igreja de Deus? Quando é que nasceu a Igreja? Alguém sabe responder? Não. A gente fala quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos. Não. A Igreja nasceu no momento em que o Verbo é uma história simples de tudo. O problema é que a nossa mente é complicada. Eu posso falar para vocês que quando me queixei com Deus, porque eu não encontrava, sendo que as crianças, ele falou que até as crianças o encontram, ele me respondeu na cara dura: Vitória, eu não menti. Eu não menti. Eu sou simples. O problema é que você é complicado. Entendeu? Então é a nossa mente que é complicada e que imagina coisas.
até religiosas. Mas ele é simples. Então, o verbo, aqui vem todo o princípio daquilo que é a fé. No princípio estava o verbo, a sabedoria de Deus, estava junto com Deus, e esta sabedoria, mais do que toda a ciência do homem, e vamos fazer uma comparação muito simples. Nós lutamos tanto para colocar um satélite no céu, não é? Eu era mocinho, quando foi mocinho, já tinha 21 anos. 19. Quando foi o primeiro satélite, o primeiro astronauta, Gagarin, nos espaços, e num sistema que se dizia Deus da Rússia, que depois desmoronou, como um castelo de areia. Ele falou: fui ao céu, não encontrei Deus, onde que está Deus? Quer dizer, os homens que tinham colocado um homem no espaço se achavam mais inteligentes e poderosos que o próprio Deus. E no Evangelho, o primeiro anúncio é este. No princípio era o Verbo, que será a sabedoria de Deus. Por ele foram feitas todas as coisas. Então, tudo que a gente vê, o universo, foi feito por Deus. Como? Muito secundário. Aí a ciência deverá descobrir como. As leis da vida. Deus é fonte da vida. Fora de Deus existe somente a morte. Então, este verbo, o próprio Deus que criou todas as coisas, que fez? Se fez carne. Então, a igreja foi naquele instante em que ele, princípio da vida, se une à nossa carne mortal no ventre de Maria. No ventre de Maria, Deus se uniu à humanidade. E por esta união, nenhum mal poderá abalar esta união entre Deus e a humanidade. Nós poderemos nos afastar desta comunhão com Deus. Mas daí é que seria o grande pecado. Que, como já disse muitas vezes, nós confessamos os defeitos, não o pecado. Eu não sei o que estou falando, porque seria muita ciência. Até ontem, falei que palavras bonitas. Falei que palavra bonita, uma ova. Fui fazer um batizado. Falei que este aqui é evangelho puro. Não são minhas palavras que são bonitas. É evangelho. É sabedoria de Deus, não é do Frei Vitório, não. Entendeu? Então, o que acontece isso? Que ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. Ele é a própria vida. E na vida prática deste homem, que eu insisto, um ser humano, ele demonstrou que era superior. Quer dizer, se os homens colocam um satélite, esta sabedoria coloca harmonia no universo inteiro, onde que está a sabedoria dos homens? Nós não queremos humilhar os homens, nem a ciência. Queremos colocá-la no seu devido lugar. No seu devido lugar. Não somente. Se for espertinho, o ser humano, mesmo como cientista, se coloca em adoração a Deus. Vou falar dois casos simples. Vocês ouviram falar de São Tomás de Aquino? O grande que escreveu, grande sabedoria, ciência, não? Escreveu livros para demonstrar os 5, eu lembro que quando estudava teologia me doía a cabeça. Os 5 caminhos que levam a Deus, isto e aquilo, minha nossa, não me dava conta porque me doía a cabeça.
Eu não conseguia enxergar nada. E ele escreveu que, para vocês terem uma ideia, os livros deles praticamente ainda são o fundamento de toda essa escola de teologia do mundo inteiro. 7 séculos de ciência. 7 séculos de universidades. Quando ele finalmente descobriu Deus, ele era um santo, mas só que agia com a sua inteligência. Escreveu o canto Nós te adoramos, ó Deus, que a gente sempre canta na igreja. Adoro-te, devote. Que caiu na adoração a Deus. Não escreveu mais nenhuma linha de teologia. Porque tudo o que ele tinha escrito era porcaria diante daquilo que Deus lhe revelou na alma. Então são coisas grandiosas. Outro cientista. E tem uma coisa, foge o nome, quem é eletricista aí, que tem os volts você tem ampere, é amperagem, não é? Então tem Ampère, um grande cientista da época. Ele era um santo também. E Ozanam, que agora foi feito santo, o fundador dos Vicentinos. Ele era filho de um médico, um pai, só trabalhava com os pobres lá em Lyon, e foi estudar em Paris, na Sorbonne. E ele, naquela angústia de jovens, de a fé, procura da fé, ele foi à igreja para rezar, para pedir a Deus luz, para não perder a fé, para enxergar da maneira melhor. Ele se hospedava na casa de Ampère, o pai era amigo de Ampère. E foi uma vez, foi 2 vezes, no mesmo horário, ele encontrava Ampère ajoelhado diante do sacrário. Voltando para casa, como ele ia rezar porque tinha problemas, perguntou: desculpa, professor, mas o senhor tem problema que vai lá na igreja rezar? Porque geralmente a gente vai à igreja quando meu Deus me acude, não é? Quando temos problemas. Meu Deus, me acude. Aí vai. Ele fala: não, por quê? Tem problema. Mas eu vejo o senhor lá ajoelhado durante 1 hora, 2 horas. Por quê? Federico, do mundo inteiro, naquela época que ainda era difícil, dos Estados Unidos, tudo, iam lá na Sorbonne para ouvir, participar das suas aulas, como se faz nas grandes universidades, não? Manda os filhos estudar em Harvard, manda os filhos estudar tal. Eles iam escutar Ampère, cientista da época. Todos vocês vêm me escutar. Aquele pouquinho de ciência que eu tenho. E eu me ajoelho diante do Verbo, que é o Senhor da ciência, que é a própria ciência. Que é a própria ciência. Isso que nós não estamos acostumados, quando olhamos a cruz, a ver quem é aquele homem. Já disse outras vezes, só para compreendermos claramente, porque a fé tem que ser bastante clara, até no nosso aspecto humano, não somente crer que Ele existe, tanto faz, que Ele existe. Ele está por sua conta, eu estou por minha conta, e daí? Resolveu alguma coisa na minha vida? Para mim, nada. Pode existir uma pessoa rica, riquíssima, que tem jardins, eu estou na miséria pedindo esmola. Se eu não entrar em comunhão com esta pessoa rica, eu vou continuar pedindo esmola, ele vai ficar rico o resto da vida. Entendeu? Então, assim, compreender ele. E ele crucificado, morto,
ele é superior a toda a ciência médica, só para compreendermos isto. A toda a ciência médica do mundo inteiro. Vocês já pensaram, se tivesse um hospital no mundo, no lugar de mandar para a UTI, manda para este hospital os mortos, não os moribundos que estão na UTI, mas os mortos, porque deste hospital eles saem vivos. Parece uma piada, não é? É? E ele, sem ter nenhum hospital de ponta, nenhum convênio médico, ia lá na frente dos mortos: eu te digo, levanta-te, Senhor da própria morte. Não precisa esperar o testemunho da ressurreição dele. Não é superior a toda a ciência médica, gente? Então estamos brincando, talvez, com a nossa fé cristã. Estamos diminuindo de brincadeira o poder de Deus, que se chama Emmanuel, Deus conosco. O nome dele é Emmanuel, Deus conosco. Toda essa ciência, todo este poder veio se unir à humanidade. E com a fé, a gente se une, nós mortais, a uma pessoa imortal. Nós pobres, a uma pessoa rica. Nós ignorantes, a própria sabedoria. E aí por diante. E nesse sentido, então, vem também todo o desenvolvimento depois da história. Por isso que eu falei para vocês, a história tem uma lógica. E a única lógica está na fonte da vida, que é o próprio Deus. Fora de Deus e fora da fonte da vida, você sabe o que tem? É morte. Então o jogo está entre a vida e a morte, para chegar àquilo que Deus se revela. O que é o pecado? O meu povo cometeu só 2 pecados. 10 mandamentos, não. 2 pecados. Só tem 2 pecados. Um, que abandonou a mim, fonte de água viva. Então, um pecado. A gente se afastou de Deus. Com os pensamentos, aí não vamos entrar nesse assunto, que de outras. Segundo, se afastou de mim e criou cisternas esburacadas, cisternas ocas, que não retêm as águas. Aí a humanidade cria todos os seus sistemas. Todos os seus sistemas. No mundo moderno, mais que conhece um pouquinho mais, a gente passa para o budismo. Ah, mas na igreja não me ensinaram isso. Pode ser que não te ensinaram, mas não que não estava na igreja. Prestemos bem atenção. Aí culpa de quem deveria ensinar, começando por mim. Por exemplo, o budismo invade o mundo moderno, a ciência, o conhecimento, as pessoas que passam por marchas intelectuais. Yoga. O que era Buda? Um homem honesto, maravilhoso. E eles mesmos chamam de Buda como? Iluminado, não é? Isso que é Buda. O nome dele era Nesei. Eu li algumas vezes, mas o nome comprido indiano. Siddhartha? Siddhartha Gautama. Gautama, tudo bem. Não tem problema. Me interessa Buda, que quer dizer iluminado. Veja só a diferença. Cristo é a luz. Não sei se tem alguma diferença. Me parece que tem alguma diferença entre ser iluminado
e outra coisa é ser luz para iluminar. Mas nós não achamos isso nas nossas igrejas, no cristianismo. O que está faltando? Daquilo que nós procuramos na igreja. Se nós procuramos bênçãos, coisas, é lógico, não vamos achar a verdade. E a cada instante, como pobre, temos que viver de esmola, de favores que Deus me dá. Outra coisa, quando eu encontro a verdade. Então, este verbo que entrou a fazer parte da história, o que ele fez? Ele venceu todos os inimigos do ser humano. Não somente ele venceu os inimigos do ser humano, ele fez a história do ser humano. E aí que entra a nossa história. Porque eu sou um ser humano. Vocês são um ser humano. Vossos filhos são um ser humano. Os outros que virão são seres humanos. Os nossos pais que já faleceram, aqueles que faleceram, eram seres humanos. Qual é o destino deles? Qual é o futuro deles? Qual é a realidade deles? A minha, a de vocês. Então ele veio viver, por isso que ele se fez homem. Veio viver a história humana. Precisava eliminar as doenças da humanidade, que nós chamamos exatamente aqui, entra a história de pecado. Ele tinha que tirar o pecado do mundo. Tu que tiras o pecado do mundo. A gente reza tranquilamente, não é? Tu que tiras o pecado do mundo. E a gente pensa que com as próprias forças vai tirar o pecado. É gozado. Quando a gente fica doente, bem, pelo menos doente bastante grave, que eu não gosto. Não vou ao médico por qualquer coisa, também fui acostumado assim, não é? Mas quando você fica grave mesmo, vai ao médico, não é? E a gente, por quê? Não é capaz de tirar a doença por si mesmo. E a gente pensa, a humanidade inventa coisas para tirar as doenças do mundo. É só ouvir os políticos. Vamos fazer escolas melhores, vamos tirar a droga, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Coisas humanas. Coisas humanas. Deus que tira. Nós usamos os meios, mas Deus é que tira o pecado do mundo. Porque todas as injustiças do mundo, todas as corrupções do mundo, estão aonde? No coração do homem. No coração do homem. Então, se não tira do coração do homem, não vai acabar a corrupção. Se não tira do coração do homem, não vai acabar o resto, a droga. Entendeu? Não vamos entrar nos particulares, então vamos deixar só os bandidos, vamos deixar isso aqui. É outras coisas, são outros 500. Simplesmente traficantes de droga, por exemplo. Não é culpa deles se a droga está no mundo. Vocês já pensaram isso? Não. Não é culpa dos traficantes. Senão deveria colocar na cadeia todos que vendem cigarro. É culpa deles que a gente fuma. O erro dos traficantes qual é? Aproveitar da doença da droga para se enriquecer. Aí sim, é como os médicos, que podem aproveitar da doença das pessoas para eles se enriquecerem ilicitamente. Aí, são outros 500, mas não são problema da droga os traficantes, gente. Então veja, olhando sobre este aspecto, como nos revela a vida humana, a vida cristã. Então ele que tira o pecado do mundo, ele tinha que tirar esse pecado do mundo. E antigamente se fazia o quê? Os holocaustos, se oferecia sacrifícios. Tinha povos que
oferecia até sacrifícios humanos. Os índios, sobretudo. Aqui nos Andes, havia muitos sacrifícios humanos para ter o favor dos deuses. E os judeus, um pouquinho mais esclarecidos, ofereciam os animais. Aonde que vem o sacrifício de Cristo? Se discute tanto se foram os hebreus que condenaram a Cristo ou se foram os romanos. Uma briga eterna. Porque os judeus foram marginalizados, porque tinha, ainda tem, na sexta-feira que tem a coisa de Judas, não é? Sábado de manhã. Sábado de manhã. É? Tem esses costumes também, mas não é a alegria do povo atual de Israel, porque o Papa declarou que não foram os judeus que condenaram Cristo. Humanamente, juridicamente, não precisa ser os cristãos a condenar isto. Foi um judeu que fala isto. São Pedro. Vocês, falou os sumos sacerdotes, o crucificaram. Não foram os romanos, não foram os europeus, ou não foram outros povos que condenaram o povo judeu. Foi o próprio judeu que era Pedro. Vocês o crucificaram. Mas isso não tem interesse nenhum. Se joga até a fé na política para se desculpar. Nós somos um povo limpo. Tanto na vida ninguém assume a culpa. Desde o comecinho. Adão. Porque está escondido. Porque tenho vergonha. Porque tem vergonha. Antes não tinha vergonha, agora tem vergonha. Se sentiu nu. É como quando a gente é descoberto num negócio que aprontou, aí começa a ter vergonha. É pior que ficar pelado. Não é? Porque fica pelado na consciência. Eu tinha vergonha. Aí, por quê? Porque comi aquele fruto. Mas por que comeu? Afinal de contas, Deus, a culpa não foi minha. O que ele fala? Vocês leram nas entrelinhas? A mulher que você me deu. Que ser indiretamente você é culpado. Vocês já pensaram nisso? Meditaram nisso? Eu não sou culpado de comer o fruto. Eu fiz o erro, está certo. Mas se não tivesse a mulher que você me deu, eu não teria pecado. É mole. Nunca ninguém assume a própria culpa. E mulher, você por quê? Sabe? A serpente. Foi a serpente. Desde sempre, somos todos inocentes. Todos. Tudo bem. Já que são todos inocentes, vão todos para o beleléu. Então a oferta foi livre de Cristo. Ninguém me tira a vida. Então nem judeus, nem romanos. Eles foram simplesmente instrumentos da justiça de Deus. E Jesus falou claro na cruz, perdoa-lhes, porque nem sabem o que estão fazendo. Entendeu? Ninguém me tira a vida. Eu dou a vida porque eu quero. Eu tenho o poder de retomar a minha vida. Me digam vocês na história da humanidade, qual cientista, qual médico que salva as vidas, qual onipotente, qual rico, qual imperador pode dizer: eu sou Senhor da minha vida, ninguém me tira a vida. Gente, será que estamos brincando? Será que a nossa fé neste homem é tão pequenininha mesmo?
tão miserável de não compreender quem é este Cristo, quem é este homem, que aparentemente não era nada. E ele ofereceu toda a sua vida, sacrifícios e holocaustos tu não quiseste, me deste um corpo. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. E ele se ofereceu como sacrifício para tirar o pecado do mundo. Então, nisso está um grande mistério da comunhão entre Deus e o homem doente. É como uma transfusão de sangue. Por isso que o cerne do cristianismo, do acontecimento salvífico e salvador da humanidade, está no momento da cruz. Que quando ele fala, Pai, por que me abandonaste? Está repetindo todos aqueles instantes da nossa vida, quando nós falamos, não aguento mais. Deus, onde você está? Quando nos traumas da humanidade se pergunta, mas existe Deus? Porque naquele instante, ele entrou em comunhão com todas as dores da humanidade, com todos os males da humanidade. Mas ele transfundiu a toda a humanidade a sua divindade. É o momento mais precioso. Por isso que Chiara Lubich falava assim, Jesus abandonado tem mais valor do que todos os monumentos de uma grande cidade como Roma. Mas quem vai a Roma quer ver os monumentos. Paga e faz a fila para ir nos museus vaticanos. E imagina que aquilo é a igreja. Não somente isso, depois se termina, porque senão eu irei mais longe. Mas a história tem um desfecho. E a civilização tem um nome. Jesus Cristo. Por isso que eu insisto e falo, o que nós chamamos de civilização moderna, não é civilização, gente, presta atenção, é tecnologia. É tecnologia. Não confundamos as coisas. Se quisermos construir uma civilização, é a civilização da vida, não da tecnologia. Isso é uma comparação, gente. Será que na casa de Nazaré tinha banheiro em casa ou água encanada? Não tinha, não é? Será que Maria, José e Jesus era menos civilizado do que nós que temos torneiras de ouro? Ou vamos em hotéis 6 estrelas? Reflita, gente. Pense. É preciso voltar a outros conceitos de vida. Porque ter fé, repito, não é crer que Deus existe. É como ele entra na história. E ele conduz, vamos ser o tema do domingo que vem isso, o mistério escondido nos séculos, como fala São Paulo. Recapitular em Cristo todas as coisas. Eu vou ser sincero, por muito tempo não entendi bolufa nenhuma desta frase. Não sei o que vocês entendem. Recapitular todas as coisas do universo inteiro em Cristo. No fim, enxerguei um pouquinho. O que é recapitular? Porque a imagem do universo é o corpo. O que é o corpo sem a inteligência? Não precisa chegar ao AVC, nem precisa chegar ao derrame.
Vamos chegar simplesmente a uma bebedeira. Vocês acham que um bêbado vai poder dirigir na Fórmula 1? Depois vamos à inteligência, como o coitado do Schumacher, bateu a cabeça, ponha ele num carro de Fórmula 1. O que vai ser? Não precisa de Fórmula 1, um carro simples. Que se existe um segredo grande que se chama inteligência. Então, reconduzir, ele conduz a história da humanidade. Reconduzir ele como cabeça para que na humanidade inteira, no universo inteiro, a sua sabedoria se derrame no corpo inteiro que somos nós e que são as criaturas e que o mundo também material. Isso nós vamos estudar porque aí compreendemos o sacerdócio de Cristo. Ele, sumo, único sacerdote. E no momento em que une o divino ao humano, eleva o humano no divino.